Hoje nós vamos aprender como desenhar e ilustrar os babados, mais precisamente, do vestido da dança da Wandinha, exatamente. Esse vestido aí que tá mó frisson, a galera tudo enlouquecida atrás da dancinha do vestido, enfim. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço esse processo do babado, tá? E qual vai ser o resultado aí desse desenho e dessa ilustração. Bom, primeiro eu começo fazendo um rabisco, colocando 3 babados guias, tá? Porque são esses babados que vão me dar a sensação de volume, tá? E que vão me nortear dentro do desenho. Em seguida, eu venho com uma canetinha da Unipin 0.05 da Unipin. Pode ser Unipin, pode ser Staedtler, pode ser da Copic, enfim. Só não recomendo que seja uma caneta que não trabalhe bem com materiais molhados, tá? Porque o que eu vou utilizar aqui depois para ilustrar vai ser Copic, e Copic é marcador, sendo assim, é material molhado, tá? Para ilustração. Então, isso aí você descobre fazendo um testezinho antes, tá? Pega aí a tua canetinha que você tiver, faz uns riscos aí no papel e em seguida passa o marcador por cima. Se esse marcador borrar, é porque ela não suporta o acabamento prévio com a canetinha nanquim. Então, o que é que você faz? Você faz o processo inverso. Primeiro você faz o rabisco e ilustra, e aí depois você faz o acabamento assim com a canetinha, do jeito que eu tô fazendo aí agora, tá bem? Mas enfim, eu tô fazendo aqui o desenho dos babados com uma canetinha 0.05 da Unipin. E perceba que esse último babado aí, olha só, eu tô ultrapassando essa área que eu demarquei para o acabamento dos babados, né? Ou seja, onde os babados estão presos. Por quê? Porque na foto, esses babados, eles se sobrepõem a esse acabamento, né? De tão fofinho que eles são. Então, eles ultrapassam essa marca do acabamento dos babados. Em seguida, eu vou completar aqui essa parte de baixo, né, que é a saia. Eu não vou desenhar o vestido inteiro, tá? Porque a intenção aqui é mostrar só a parte do babado, mas eu vou meio que insinuar o começo da saia, né, da parte de baixo. E em seguida eu vou ressaltar, olha só, eu vou ressaltar todo o acabamento da borda dos babados que tem aqui na parte do top. Tá? Eu vou ressaltar por quê? Porque na foto ou no vídeo, enfim, existe esse acabamento, eu só não consigo identificar se é uma fita, se é uma costura, enfim, se é algum outro tipo de acabamento. O que eu percebo sim é que tem esse acabamento na barra, né, no caso aqui dos babados, para que ele fique ainda mais com esse efeito, né, bufante, tá? Que o efeito bufante desses babados, eles não vem apenas do franzido na costura, mas sim também desse acabamento que tem aí na barra, tá? E a gente consegue ressaltar essa representação apenas fazendo isso, tá? Repetindo exatamente o desenho que foi feito primariamente, como se fosse uma outra linha, para que ela fique mais grossa e que a gente consiga observar melhor esse acabamento. Em seguida, eu vou colocar essas linhas, que essas linhas são para a gente ter a noção do tecido que vai ficar por baixo e essas linhas também do franzido, tá? Para que fique tudo certinho, essa textura, né? Esse volume, para que ele fique tudo certinho no desenho. Então, eu preciso colocar essas linhas. Lembra que essas linhas elas precisam convergir para o ponto de tensão, tá? O ponto de tensão ele está localizado aí onde tem a costura, né? Nesse acabamento ao redor, onde eles estão presos. Depois eu venho com uma canetinha 0.03 da Unipin, olha só, eu fiz o desenho com a canetinha 0.05 e depois eu peguei a 0.03 para poder fazer o acabamento da transparência e da textura. Essa parte aí onde eu fiz é transparente, depois vocês vão ver como é que vai ficar. E aqui, olha só, eu tô fazendo a textura,
tá? É um tecido transparente, é uma tela, uma organza, um tecido desse tipo. Então, assim, eu não preciso fazer linhas certinhas, né? Eu não preciso pegar uma régua e fazer essas linhas, não. Eu posso só vir fazendo essas achuras, né? Ou seja, esses riscos feitos aleatoriamente, tá? Sem me preocupar de estar certinho ou não, para que vá preenchendo aí esse espaço onde está o babado, para que fique bem nítido que existe uma textura aí. Então eu fiz primeiro uma camada que pegou os 3 babados de uma vez e depois eu venho, olha, colocando esses riscos do segundo para cima, né? Eu quero que fique levemente mais escuro do segundo para cima, né? Porque afinal de contas são camadas. Então o primeiro tem menos camada, então eu vou ter mais transparência e assim vai mudando, né? Até que a última camada seja levemente mais escura do que a primeira. Em seguida eu venho já com a canetinha da Copic para poder fazer, simular, né, no caso, a pele. Eu só vou mostrar a pele nessas duas partes, tá? Que é o pescoço e essa parte aqui do colo. Depois eu venho com a canetinha Copic cinza, tá? Não é uma cor, não é a cor preta, é a cor cinza. E aí eu venho fazendo aqui a ilustração do tecido. Eu gosto mais de utilizar a ponta do lado do pincel. Em algumas ocasiões eu utilizo a ponta chanfrada, mas eu prefiro usar a ponta que tem o lado do pincel, porque eu acho mais confortável de pintar. Faço também essa simulação de luz e sombra, né? Eu deito bem a ponta, né? Eu tô praticamente pintando com a lateral da ponta, para eu poder conseguir esse efeito aí de luz e sombra. Em seguida, eu venho com a canetinha número 100, que é a cor preta, e eu vou passar essa tinta em uma superfície plástica ou uma superfície metálica, e depois eu vou pegar a canetinha cinza e eu vou absorver essa cor mais escura para que eu possa ressaltar pontos de sombra dentro do meu desenho. Aí que pontos são esses? Esse acabamento do babado, franzido, laterais, né? Lembra que é sempre legal a gente escolher ou um lado que fica mais sombreado do que o outro, tá? Ou então deixar o meio com essa luminosidade. É sempre importante quando você vai ilustrar, tá? É diferente no desenho de moda, você não precisa fazer isso. Ou então quando o desenho realmente só quer retratar a cor, você não precisa se preocupar com essa questão da luz e da sombra. Porém, se for uma ilustração, é legal que você escolha, né, um lado para ser a sombra e outro para ser a luz, porque aí você dá profundidade ao desenho, né? O desenho ele fica mais interessante visualmente falando. Aí, olha só, eu vou ressaltar aqui também alguns pontos no babado, vou ressaltar algumas vezes, tá? Inclusive porque faz parte, a gente costuma dar mais de uma mão, como a gente fala na pintura, né? Na parede, tem duas demãos nessa parede, né? Enfim, a gente costuma também fazer isso na ilustração, né? Até a gente encontrar ali aquela luz e aquela sombra que a gente deseja, mas também não precisa pirar nisso não, tá? É uma coisa simples que você consegue só ou repetindo a mesma caneta. Veja só, não tô trocando de caneta, tá? Não tô utilizando vários tons de marcadores, tá? Eu tô apenas com duas cores, uma cinza e uma preta, e eu tô conseguindo dar essas nuances através da quantidade de vezes que eu repito o processo de pintura em uma determinada área. Mais um pouquinho na lateral. Olha, vou deitar a ponta do pincel, olha só, eu tô trabalhando mais com a lateral. E aí eu vou conseguir dar esse efeito de um pouco mais de sombra nas laterais do desenho. E ressaltar o franzido, né? Enfim, algumas partes que
realmente o vestido tem entradas, né? E é interessante que a gente consiga deixar isso bem claro na nossa ilustração. Aí aqui, olha só, eu vou novamente ressaltar o franzido, né? Porque existe um franzido nessa área onde o babado está preso. Isso tudinho eu tô fazendo com a canetinha cinza, tá? Eu tô pegando, tô absorvendo a cor número 100 e eu tô conseguindo fazer esses detalhes a partir disso. Mais um pouquinho nessa parte da saia, para conseguir visualizar ainda mais as entradas do franzido. Aí eu vou pegar aqui a canetinha 0.05, tá? Lembra que eu fiz esses detalhes com a 0.03, mas nesse momento a 0.05 vai ser importante para que novamente eu consiga ressaltar detalhes, tá? Sempre que for necessário você ressaltar detalhes que você já desenhou previamente, todas as vezes que for necessário você fazer isso, você vai fazer. Então aqui eu tô só colocando alguns detalhes com essa caneta 0.05. Depois eu venho com a canetinha gel branca e olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou simplesmente colocar essas linhas aleatórias onde estão o desenho a borda dos babados e olha automaticamente o que acontece, o volume que acontece no babado na hora que a gente faz isso, é impressionante. Na verdade, o que um pequeno detalhe acabou de fazer, aqui eu acabei de ter a impressão de que tem vários babados, veja que eu só desenhei 3. Mas esse é o poder da ilustração e das técnicas mistas, esse é o poder que a técnica mista te dá na hora que você está ilustrando, de fazer com que o desenho salte aos olhos e ganhe toda essa beleza. Gostou? Me segue para mais.